Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura do século XVIII que teve um impacto, olha, quase impossível de acreditar. O nome dele é George Whitefield, um homem que, sem nenhum tipo de tecnologia, conseguia parar e prender a atenção de multidões gigantescas. Para começar, pensem nesse número: 100 mil. Mais de 200 anos atrás, essa foi a quantidade de gente que se juntou num campo, lá na Escócia, só para ouvir um único homem falar. Os relatos da época são impressionantes. Eles descrevem a cena como um verdadeiro mar humano. E o mais incrível é que dizem que a voz dele, pura, sem microfone, sem caixa de som, sem nada, era ouvida por todo mundo. Como é que pode um negócio desses? Pra gente tentar entender como ele fazia isso, vamos primeiro dar uma olhada na dimensão do ministério dele. Só os números já contam uma história e tanto. A rotina dele era uma coisa de louco. Eram, em média, 10 sermões por semana. E ele manteve esse ritmo por 34 anos. Imagina! E não era só isso, ele atravessou o Atlântico de navio 13 vezes e visitou a Escócia outras 14. Era uma vida na estrada, ou melhor, no mar. E não pensem que isso é só relato de seguidor, não. O próprio Benjamin Franklin, uma das mentes mais práticas e científicas daquele tempo, escreveu no jornal dele sobre as multidões enormes que acompanhavam o Whitefield por onde ele passava. É que a pregação dele tinha um poder dramático inacreditável. Existem histórias de marinheiros que, no meio de um sermão sobre um naufrágio, simplesmente pularam e gritaram: "Para os botes salva-vidas!" Ou de um nobre que, ouvindo a descrição de um cego chegando perto de um penhasco, gritou desesperado: "Meu Deus, ele vai cair!" Era como se ele fizesse o invisível se tornar real ali na frente de todo mundo. Tá, mas aí a gente se pergunta: de onde saiu esse homem? De onde veio esse poder de comunicação tão fora do comum? A resposta, olha, torna tudo ainda mais interessante. Existe um contraste gigantesco entre o lugar onde ele pregava e o lugar onde ele nasceu. Como a gente já viu, o palco dele eram os campos abertos para milhares de pessoas. Mas ele nasceu numa taverna, num bar, o exato oposto do ambiente que a gente imaginaria para um futuro pregador, né? A infância dele foi de trabalho pesado. Limpava quartos, servia bebida na estalagem da mãe. Mas mesmo ali, no meio daquela correria, duas coisas já chamavam atenção. Ele passava as noites lendo a Bíblia e já tinha um talento nato para falar em público. Tanto que na escola ele já era conhecido como o orador. A grande virada na vida dele veio na universidade. Foi lá em Oxford que aquele garçom de taverna se transformou num evangelista com um fogo que ninguém conseguia apagar. Para conseguir pagar os estudos em Oxford, ele teve que ralar trabalhando como servente para os alunos mais ricos. Foi lá que ele entrou para um grupo chamado Clube Santo. E depois de um tempo de muita busca espiritual, ele passou por uma experiência que ele mesmo chamou de novo nascimento. Foi uma conversão que mudou tudo. E essa mudança foi tão forte, tão radical, que ele foi ordenado pastor com apenas 21 anos, 2 anos antes da idade permitida pelas regras. E foram essas as palavras dele no dia em que foi ordenado. Uma entrega completa, total. E foi isso que guiou cada passo que ele deu pelo resto da vida. A partir dali, ele não tinha outro objetivo. Com essa dedicação toda, ele começou o ministério. Mas, gente, não foi um caminho fácil. Pelo contrário, ele enfrentou muita, mas muita oposição. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se ele era um pastor ordenado, por que raios ele pregava ao ar livre no meio do campo e não dentro de uma igreja? A resposta é bem simples e direta. A estrutura religiosa da época simplesmente rejeitou ele. A mensagem dele sobre a necessidade de uma conversão do coração era considerada radical demais, emotiva demais para os padrões da igreja daquele tempo. Então, com as portas fechadas, ele foi para onde o povo estava, nos campos. E a oposição não era só de palavra, não. A coisa era física, violenta. Ele foi agredido com porretes, apedrejado a ponto de ficar coberto de sangue. Jogavam sujeira, lixo nele, quebraram o púlpito improvisado que ele usava e até as autoridades ameaçaram prender ele. A violência era uma coisa constante. Fica muito claro que pregar ao ar livre não foi uma escolha de estilo para ele, foi uma necessidade imposta pela rejeição e pela perseguição. Ele carregava literalmente no corpo as cicatrizes da sua fé. E agora a gente chega na pergunta final. Como que um homem com uma origem tão humilde que enfrentou tanta porrada na vida conseguiu ter um impacto tão gigantesco? Qual era o segredo por trás desse poder todo? As fontes que a gente tem sobre ele sugerem que o segredo não estava no talento natural, sabe? Por mais incrível que o talento dele fosse, o segredo estava em algo muito mais profundo, algo que ninguém via.
Apesar de ele ter sim uma voz impressionante e uma eloquência natural, a verdadeira fonte do poder dele, segundo os relatos, vinha de outro lugar, de uma disciplina espiritual absurda e uma vida de devoção que era o combustível para tudo que ele fazia. A disciplina dele era quase lendária. Ele dividia o dia dele em 3 partes de 8 horas, bem certinho. 8 horas para dormir e comer, 8 horas para trabalhar no meio do povo e, o mais importante de tudo para ele, 8 horas sozinho, só para estudo e oração. Essa era a base de tudo. E o próprio Whitefield descrevia essas horas de devoção com uma intensidade, nossa, ele falava de experiências espirituais tão profundas que parecia que a alma dele estava quase saindo do corpo. Era dessa conexão íntima que ele tirava força para encarar as multidões e toda a oposição. E a vida dele terminou exatamente como ele viveu, servindo. Ele fundou um orfanato, morreu com quase nada no bolso, e o último ato da vida dele foi pregar. Dizem que ele estava subindo a escada para o quarto, já exausto, parou com uma vela na mão e pregou uma última vez para as pessoas que estavam ali. Horas depois, suas palavras finais foram simplesmente: "Estou morrendo". Foi uma vida inteira consumida por um único propósito, que nos deixa pensando no poder que pode nascer de uma convicção tão absoluta.